Geralmente, eu não gosto dos filmes dele porque eu acho que ele insiste muito nos personagens ficar explicando o filme inteiro. Sabe assim, o filme inteiro é uma explicação do que está acontecendo e ele usa muito a trilha sonora para guiar esses sentimentos ao invés de mostrar. Não é sempre. Tem alguns filmes dele que fogem disso. O Dunkirk, eu acho que ele foge. A gente chega já nos filmes. A gente vai falar todos os filmes, mas eu acho que assim, geralmente é isso. Tanto que o Dunkirk, quando eu fui ver, eu falei, caramba, não tem tanto disso, assim, e eu consegui entrar mais no filme, assim. Você acha que a Odisseia tá mais pro Dunkirk ou mais pros filmes explicativos? Bom, ou mais pra Tenet, que não explica nada? Primeiro deixa eu dizer... Tenet ele explica, deixa eu discordar de você. Eu não acho que ele explica demais. Eu acho que ele faz o que um diretor tem que fazer. Você tem um storytelling, uma narrativa, e o público tem que entender o que está acontecendo. Tem que ser guiado ou pelo texto, ou pela música, ou pelo setting todo, né? Ou pelo silêncio também. E eu acho que ele consegue fazer isso. Ele tem algumas opções no cinema dele de ser um pouco mais narrativo, verborrágico, porque alguns filmes têm conceitos que são um pouco mais complicados para entender se você não fala o que está acontecendo. E às vezes você tem que ter alguém para poder expor, né? O exposure no filme é uma ferramenta narrativa, né? Que ela tem que ser usada com parcimônia. Eu não acho que ele deixe de usar. Meu problema com alguns filmes dele é outro. Esse, para mim, é uma qualidade que ele tem. Qual é o problema para você? Meu problema com ele ele tem uma ideia na cabeça e ele faz o contrário do que você falou. Ele não deixa clara qual é a ideia dele. E eu acho que a gente fica muito boiando às vezes. E, por exemplo, no Grande Truque, que é um filme que vai e volta, que tem alguns twists, ele não para explicar nada. O filme é muito fluido. Eu acho o cinema dele muito fluido. Eu não acho que tenha barriga para poder explicar. A Origem, que é um filme que muita gente gosta. Eu amo. É um filme que tem um conceito muito complexo. O conceito é muito louco e esse conceito tem que ficar claro para a plateia. E ele deixa claro. Interestelar, que também tem um conceito e que os físicos acham que é muito perto do real, é um filme que me cansa dele, porque chega um ponto que eu falo, tá bom, queridão, essa história vai andar. E olha que a trilha do Hans Zimmer... eu acho que tem momentos, mas como diretor, como alguém que tá lá para contar uma história, dos diretores contemporâneos, eu acho que tem poucos como ele. É que eu acho que ele ousa. Eu entendo isso, que eu concordo com vocês dois, incrivelmente. Como o Nolan, ele sempre leva o sarrafo, né? Lá em cima, nos temas que ele escolhe, às vezes ele precisa se explicar demais, talvez isso ocorra porque ele faz filme em Hollywood. Talvez, porque eu acho que os estúdios falam, tá, vai fazer o que você quer, mas peraí também, explica que tem um grande, explica um pouco, porque a gente quer não pegar só aqui, a gente quer pegar aqui de público, então você vai ter que ser eu acho que talvez o lugar onde ele ceda, entre aspas. Não é que ele cede, ele não é um cara que cede. Mas onde ele fala, tá bom, vamos abrir um pouquinho aqui. E aí dá a impressão pra gente como a gente, que ele explica demais. Você não é a primeira pessoa que eu ouço falar isso. Vamos dar uma geral nos filmes dele pra gente deixar isso um pouco mais ilustrado. O Nolan não fez muitos filmes na carreira dele. Também, né? Tem trabalho que dá cada um. Né? O primeiro filme dele foi Following, que é um filme quase universitário, em preto e branco. É 1h30, um pouco por aí. É uma história também sobre pessoas que estão, que não são aquilo que parecem ser. É um grande filme dele, é 3 estrelas, ok, mas é um começo muito auspicioso ali. Vocês viram Following? Eu vi Following, eu acho que já tem muito do que ele a carreira dele inteira. Se você gosta ou não gosta, ele já tá bem ali, assim, sabe? Eu acho que tem isso também já. Ele explica muito o filme inteiro, a trilha fica deixando cenas que não são sérias, mais sérias do que elas tipo, dá um impacto maior do que é pra ter, assim, mas sabe? Isso é ruim? Sim, eu gostaria dele deixar um pouco pro público interpretar ali também, sabe? Esse é o meu problema maior com o Nolan, assim, sabe? Porque ele parece que ele faz filmes inteligentes. Mas ele faz filmes inteligentes. Então, mas ele explica o filme inteiro. Então você sai achando... entendi, mas é porque ele te explicou o que é. Mas isso é, de novo, isso é ruim, Yuri? É que ele não é um diretor de elipses, de entrelinhas. Exato. Ele é um diretor... claro, eu concordo com... o que a Flávia falou é legal, assim, porque assim, ele é um dos poucos diretores que fazem filmes adultos, assim... originais. Pro mainstream, blockbuster, assim. Só que o custo disso é esse, na minha opinião, né, assim, não sei. É um custo que ele paga, né? A Amnésia, que foi o primeiro filme dele que as pessoas de fato viram, que colocou o nome dele no jogo. Que também é isso, a história é muito reta, mas ali é um triunfo de montagem, né? Ele monta o filme de uma forma que ele fique mais interessante. Acho que é um 4 estrelas pra mim. Pra mim também. É um 3 estrelas, eu vi novo e me impressionou bastante, assim. Aí ele refilmou Insônia, né, que é um filme europeu, né? Insônia tá lá o Al Pacino,
o Robin Williams num dos poucos papéis de vilão dele. E é um filme interessante que o Al Pacino vai investigar um crime, um assassinato numa cidade no Alasca, onde o sol não se põe mais. E ele não consegue, obviamente, dormir. Então é um filme muito tenso. E talvez o filme dele mais hollywoodiano no sentido de diretor contratado para contar uma história. É um bom filme, assim. Acho que o Robin Williams está muito bem nesse filme, assim. E pra mim é um 3 estrelas esse. Assim. Ele saiu um pouco do que ele faz geralmente. Eu acho 3 estrelas também, acho bem digno. Aí é claro que essa moral, né? O cinema queria relançar o Batman e ele foi contratado para fazer Batman Begins. E de cara ele falou: eu preciso entender qual é o Batman. Por que ninguém falou a origem dele até hoje? Nolan não é um leitor de quadrinhos, mas ele chamou um cara que é o David Goyer para escrever o roteiro com ele, que é um cara que era roteirista de quadrinhos da DC. Eu acho o filme fascinante, porque ele tem um tema, né? Um filme sobre medo. Então ele tematizou a história do Batman. Não é perfeito, tem várias imperfeições no filme, mas eu acho ele muito digno. A gente já falou bastante da trilogia do Batman, eu não sou fã dessa trilogia. Pra mim, esse é um filme de 2 estrelas. Aí eu dou 4. No ano seguinte que ele fez Batman Begins, ele fez O Grande Truque, com o Hugh Jackman e o Christian Bale. Filme o Yuri não vai gostar porque é Londres antiga. Mas tem o Bowie, que aí já equilibra pra você. Esse eu aguentei 40 minutos desse filme. Esse foi o único que eu não vi inteiro, cara. Eu acho brilhante esse filme. Então. Eu acho maravilhoso. Eu gosto. Maravilhoso. Eu acho um filme inteligente, eu acho um filme elegante, acho um filme sofisticado. A história não é complicada de entender e, ao mesmo tempo, ela reserva surpresas para você. Ele flerta com uma super ciência ali que, obviamente, não existe. Tem o Bowie no filme, então eu acho um filme quase perfeito. É um 4 estrelas muito digno. Eu dou 3, assim, mas assim, o que eu gosto nesse é que não tem uma pretensão, porque o Nolan, em alguns filmes, eu acho que ele é pretencioso, isso não é um defeito, ele pretende coisas. Mas tem uns que você fala, pretende demais, aí fica demais. Eu brinco assim que, pra mim, ele às vezes é aquele cara que faz um bolo muito confeitado demais, maravilhosamente confeitado, é lindo. Mas às vezes você quer só comer um bolão de fubá, entendeu? Passa 40 minutos explicando você quer um naked, sabe? E esse não, eu acho que esse é assim, honestão. Sabe, assim, gosto. Assim, falando sério, assim, o Sadovski falou, vê os que você não viu do Nolan, tinha 3 filmes que eu não tinha visto, esse foi o único que eu não consegui ver, e não é que eu odiei, eu dormi e realmente não consegui voltar. Mas eu gosto, eu dou 3 e curto. Eu dou 4 estrelas fácil nesse aí. Aí vem o Cavaleiro das Trevas. Esse sim. Heath Ledger, Batman, é um filme que mudou o cinema de super-heróis como gênero, é um filme que fez 1 bilhão nas bilheterias, é um filme que fez um barulho, um fenômeno absurdo na época, e eu acho que é 100% justificado, porque ele fez um filme sobre o caos, representado por um personagem completamente amoral, uma interpretação esse a gente já teve uma rinha de crítico aqui que a gente falou. Eu também não sou fã. A trilogia inteira, assim. Esse é o melhor da trilogia, obviamente. Quantas estrelinhas você dá? Eu dou 5, mas sim. Eu dou 5 fácil também. E você dá o quê? Eu dou 2 estrelas. Mas é que assim, ele não gosta. A performance do Heath... O Heath Ledger é 5 estrelas. Mas a gente vê que tem um diretor ali que deu aquele palco para aquele cara, não só que criou de você montar de novo um universo e fazer com que aquilo seja crível. Batman não é crível. Ninguém vai pular de um prédio com a asa que faz você voar. Mas ele faz com que a gente entre nesse mundo dele e todo o dilema do Bruce Wayne, ele faz sentido. Né? O Batman é alguém que está esperando o momento de não ser mais Batman, de se libertar desse trauma dele. Acho um filme muito, muito redondo. Aí vem a origem, o Inception, né? Com Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Cillian Murphy, Michael Caine, Elliot Page, Marion Cotillard. Eu acho um filmaço. Eu adoro. Eu acho que ele fez uma aventura que é meio heist movie e é um grande conceito, é um filme complexo, visualmente intrincado, e aí você falou da pretensão, tem muita pretensão nesse filme, mas eu acho que ele abraça a pretensão dele. É o filme mais Christopher Nolan de todos, eu acho. Assim, pra quem gosta e pra quem não gosta, assim, sabe? Você odiou, então? Aí que eu discordo de você e que, me perdoe, não é nada pessoal, mas assim, é muito clichê falar, o Nolan quer explicar tudo. Alguns filmes precisam ser explicados. E todo filme tem isso. Grandes filmes da história do cinema tem exposition, às vezes, quando é necessário. Tem pessoas que gostam desses aspectos. Eu não gosto. E eu acho que também, assim, ele começa... O motivo principal dos filmes dele dá pra você resolver muito fácil, assim, sabe? Tipo, nesse caso, assim, traz as crianças pra França, aí Michael Caine, acabou o filme. Mas aí é isso, ele poderia... Mas não existe cinema mais se a gente pensar assim. O motivo principal de Caçadores da Arca Perdida, então não precisa outro buscar. Filme que eu não gosto.
Então, mas eu tenho problema com essas coisas. Isso é o motivo da vida. Pra mim, esse é o motivo do tudo em todo lugar ao mesmo tempo agora. É assim, é só uma treta de família, então, conflito de gerações. Mas senão não tem filme, gente. Se você concordo, não tem o evento que é o gatilho, cinema não é vida real, cinema não é documentário, não. Cinema é fantasia, cinema é ficção. Se não tiver essa armação, se a gente pensar, mas o Esqueceram de Mim, ele podia ir na casa do vizinho e ficar na casa do vizinho até os pais voltarem, podia. Aí não tem filme. Não, eu não sou contra dispositivos, porque a gente falar aqui de cinema, assim, o dispositivo aqui é imenso. Claro. O dispositivo da Arca, tem filmes que o dispositivo é só um drama de família. Exato. E tá tudo bem também. São meus filmes que eu prefiro mais, né? Assim, mas gosto tudo mais. pode ser resolvido com uma frase Exato. também. Então a gente pensar isso e a gente reduzir o cinema a gente querer ser mais esperto do que quem está escrevendo e quem está dirigindo. Mas o meu problema é uma junção de várias coisas. Assim, é um negócio que fica querendo parecer inteligente o tempo todo, e você fala, mas as coisas mais óbvias você não está prestando atenção. Então, mas é inteligente. Assim? Porque a gente está numa posição. Mesmo. A gente está numa posição de observador. A gente não está vivendo a história como os personagens estão vivendo. E naquele universo em que isso é possível, você entrar no sonho de alguém, as pessoas estão com outras preocupações e não estão nem se comunicando o tempo todo. Para olhar uma coisa que a gente fala, é óbvio, mas não é, porque nós não somos o personagem. O pano tá sendo passado. A gente não tá lá dentro. Não no cinema dele. Eu acho que aqui no Inception ele consegue fazer isso. Eu gosto. Eu dou 5, eu gosto. E para mim, assim, só vou deixar uma sensação. A sensação desse filme, para mim, é essa memória da culpa, né? Era só ir lá buscar as crianças, mas qual que é a odisseia que esse cara precisa percorrer para conseguir fazer algo tão simples? Para mim, é um quase filme sobre terapia, processo terapêutico. Ele precisa criar tanta volta para conseguir fazer o óbvio, porque esse cara tá traumatizado e culpado. Obrigado. Então, para mim, nesse filme funciona perfeitamente. Não em todo, mas esse eu acho que ele consegue demais fazer isso. Eu nunca fui um hater, fui querendo odiar todo, até o Interestelar eu fui vendo que não gostava. Depois eu falei, não dá. Entendeu? Então, eu amo isso. As voltas que a memória e a cabeça dá, usando a metáfora física do tempo, acho. Depois ele fez Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, e aí eu tenho um problema. Eu também. Não, esse é que a gente não precisa nem falar. Eu revi o filme faz pouquíssimo tempo. Eu acho que ele tem coisas muito boas e ideias muito boas. E a primeira hora do filme, ele vai armando as coisas de uma forma muito inteligente. E depois ele deixa pra lá. Dá a impressão que ele fez por ser grato com a Warner, por ser grato com muitas coisas, mas o coração dele não estava lá. Também. Não é como o Cavaleiro das Trevas, o anterior, que ele tinha uma história para contar. Esse é um filme sobre anarquia, né? E sobre guerra, e sobre terrorismo. Mas as coisas não se concatenam, né? Eu entendo que visualmente tem umas coisas que funcionam porque visualmente é legal, mas ele vai e ele não chega. Ele começa bem, aquela primeira cena do Tom Hardy lá no avião boa e tal. Então, assim, o personagem do Bane é legal, mas parece que ele muda os personagens no meio do filme. Ele muda a personalidade dos personagens no meio do filme. E esse é meio ofensivo, assim, porque você fala, cara, tipo, pra quê, né? É filme e tal, não sei lá, mas, pô, aquele negócio da coluna do Batman, pelo amor de Deus. E eu tenho um problema com o filme. Você já teve hérnia de disco? Eu tenho um problema com um filme que sobe um poço no mesmo dia. Eu tenho um problema que um filme que é em cima de uma coisa e tem uma contagenzinha regressiva, sabe? Eu falo, cara, é fácil demais isso. E aí essa coisa também que eu falo, sabe? Assim, que a coisa principal, o Bane é o maior vilão do filme, como que ele morre? Assim, um plano aberto, ela chega de uma moto, dá um tiro nele, e você fala, caramba, é isso? E o Batman toma uma facada e esquece que ele tomou uma facada. É banal, né? Esse é 2 estrelas também acho. Pra mim também. Uma estrela. Né? Você vê que pra mim é esquecível, altamente esquecível. Aí veio o Interestelar, que bizarramente... Eu gosto, E se a gente perguntar... se você que tá vendo aqui, é o meu comenta aqui no nossa parte de comentários, eu acho que Interestelar é o filme que o público mais gosta do Christopher Nolan. Será? Todo ano ele é relançado no cinema, inclusive no Brasil. Eu acho que Interestelar. Interestelar tem uma qualidade que eu entendo, porque é muito fácil de você se identificar. É a história de um pai com a filha. Claro. Tudo bem, é a relação de um pai com a filha colocada num ambiente fantástico e maquiado para parecer muito realista. Acho muito bonito. Mas eu acho que ele é desonesto com a própria proposta. Sim. Porque se você é tão atrelado à ciência e no momento você fala, mas tem que ir onde o coração mandar, você fala, cara, mas todo mundo cientista aqui. O coração não manda. É como Prometheus, do Ridley Scott.
todo mundo cientista, aparece uma criatura, eu vou mexer na criatura alienígena aqui, tipo, amigo. Não. Então, Interestelar me perde muito nisso. Gosto do Matthew McConaughey, acho ele um grande ator. O elenco eu não tenho nada pra falar, Anne Hathaway, o Michael Caine, mas o filme, o Timothée Chalamet... Então, esse foi o filme que me perdeu do Nolan, porque eu fiquei vendo o filme assim, nesse sentido, falando, pô, maneiro, o pai quer ver a filha e tal, ele tem a metáfora, ele vai o universo inteiro pra encontrar ela, e eu, agora tá clichê falar isso, porque as pessoas já falaram muito, mas eu vendo o filme foi isso que aconteceu. Ele dá a volta no universo, ela vê a filha dele e falou, filha, eu tô indo embora, tchau, tchau. Sozinho. Mas esse, pra mim, é o filme dele mais melodrama. Total. É melodrama. Defende, e é disso que eu gosto. Não, eu gosto disso, porque assim, é um novelão de família. Só que aí ele inventa uma viagem estelar. É tipo uma novela da Globo com essa viagem. E eu curto, ou do SBT? Eu curto justamente por isso que eu falo, gente, o Nolan fez um novelão pra falar disso. E eu gosto da trilha, né? Porque o Hans fez a trilha sem ver o filme. Sim, louco isso. Louco isso. E essa trilha, gente, reparem, vamos escutar a trilhinha aqui. Tem um monte de meme emotivo, emocionante no Instagram, no TikTok que usa essa trilha. Ou seja, melodrama. Eu não desgosto como o Yuri. Eu acho que é um 3 estrelas que tem muita coisa boa acontecendo, mas ele me cansa. Cansa, sim. Você... Duas. Eu dou 3 também, eu gosto. Então vamos agora, vamos correr, que a gente ainda tem que falar de outro assunto. Dunkirk, eu acho que é o mais diferentão dele. Eu adoro Dunkirk. Eu também. Eu fiquei muito chocado, assim, chocado num bom sentido, porque ele divide em 3 linhas temporais diferentes que meio que se confundem, mas elas são num ritmo diferente. Um é algumas horas, outro é algumas semanas, outro é alguns dias. É um momento histórico, né? A retirada de Dunkirk. E eu acho o filme tenso. É um filme de guerra que me leva para esse lugar. Eu li alguém falar, ele fez um filme de guerra que não tem sangue. E daí, gente, não é um filme de batalha e de combate. É da espera. É um filme, exato, é um filme de guerra de espera. É um filme, é muito angustiante. Eu adoro Dunkirk, porque eu acho que ele, como cineasta e como contador de histórias, ele deu um passo além quando ele fez Dunkirk. Esse eu dou 5 estrelas. Yuri, esse eu acho que é um filme dele que ele não explica exatamente muito. E ele te deixa nesse compasso de espera. Depois do Interstellar, eu meio que larguei mão e vi agora tudo pra gente falar no programa aqui. O Dunkirk foi o que mais me surpreendeu, porque assim, ele não fica nos vícios dele, sabe? Tem o tom dele, tem a trilha que é dele, tem tudo assim, mas é um filme que ele não fica tentando explicar demais. E você entra na história e fala, caramba, que doideira, que tem aquela cena que o Cillian Murphy aparece, puta cena, que lá no cinema, ele devia ter sido muito louco, assim, sabe? Tipo, o cara no meio do oceano, ele... Então, assim, é um filme que pra mim é 3 estrelas. Altamente sensorial. E eu acho que é por isso que ele não é explicativo, porque é pra você sentir ali, tá quase chegando você no dia dentro. Eu dou 5 fácil. Eu também, eu adoro. Eu acho o filme dele, não que os outros não sejam, mais adulto, sabe? Tá. Sabe? Eu acho. Assim. Aí veio o Tenet. Passa, pula. Esse é o motivo que o Robert Pattinson pediu pra ler o roteiro. Porque ele fez Tenet, meu Deus. Tenet, eu acho que é um filme que faz sentido para um ser humano no planeta e ele se chama Christopher Nolan. Não faz sentido. Se você escrever num papel a história, você consegue entender o que ele quer dizer. Mas, primeiro, é uma ideia besta. É uma ideia besta. Porque as coisas são feitas ao contrário do tempo. E ele parece que ele começa a se perder na própria ideia dele. Se perde total. E um momento ele fala, ninguém vai entender mesmo? Dane-se, eu vou fazer de qualquer jeito isso aqui. Não dá. E assim, não me pega como filme de ação. Eu acho que o John David Washington lá não é um bom ator para esse papel. Não. Ele não tem qualidade de movie star para me deixar conectado, que é o mesmo problema do Creator, né? Que é com ele também. Ele é um grande ator que ainda não deu esse passo de carregar um filme nas costas. Se tivesse investido ele com o Robert Pattinson, talvez, que o Pattinson é mais astro, talvez funcionasse um pouco melhor. Mas é um filme de exageros ruins. Muito formalista. Tem um fetiche ali pela estética, pelo formalismo, e o vai e vem, que fica só aquele bolão confeitado. E tem o pior sotaque russo da história. Não dá. O Sadowski perguntou semana passada pra mim, falou, o filme, por ser diferente, é bom? Tenet, filme diferente que não é bom. Não. Eu dou 2 estrelas, uma estrela. Tem coisas legais, mas é quase uma pra mim. Esse pra mim é uma. E finalmente, pra gente encerrar nossa filmografia aqui, Oppenheimer, que eu acho o filme mais sóbrio que ele fez, porque é uma biografia, então ele não tem invencionices ali. Eu adoro o filme, porque é um filme de pessoas conversando, é um filme muito verborrágico, que conta um momento muito, muito preciso da história mundial,
e que mudou absolutamente tudo para todo mundo no planeta, né? Que é a criação da bomba atômica. Acho que ele consegue montar o filme de uma forma muito inteligente, muito envolvente. O Cillian Murphy é o melhor papel dele de longe. A internet começou a encher o saco nesse filme de ficar procurando coisas. Mas por que ele tem que aparecer pelado numa cena? Porque sim, gente. Gente, esse é o menor dos problemas desse filme. As pessoas, eu gosto muito, muito do filme. Eu consegui ignorar Oppenheimer até agora. E, cara, esse é o único filme dele que eu detestei, cara. Assim, detestei. Mas se você assim. ignorou ou não, porque eu vi. Você viu agora? Eu vi pro programa. Esse eu detestei, cara. Esse Por quê? Por quê? Parece uma reunião de condomínio de 3 horas, cara. Assim, e só falação, com uma música tensa que não tem porquê. Olha, eu não me importo com a falação. Eu adoro filme falado. A minha questão é muito pessoal. Qual é a sua questão? A minha questão é que eu acho que eles simplificam muito, pra mim, a questão ética ali daquele momento da bomba atômica, e aquela cena maravilhosa do primeiro teste, aquela sequência, ela é cinematograficamente incrível. O problema é que aquela cena, eticamente, o que está acontecendo ali é muito sério, é muito, né? Complicado, complexo. E eu acho que a gente só fica maravilhado, quase como fosse uma cena de fogos de artifício. Mas não é um pouco como eles ficaram maravilhados também? Mas ele faz isso com a gente. A gente ele tem não... essa sensação mas que eu acho que ele não é o brilhantismo da coisa? Mas eu acho que ele não problematiza o suficiente. Pra mim, entendeu? E eu vindo de um background, né, de crescer na colônia japonesa, né? Porque eu tenho, né, um padrasto japonês, cresci, eu acho que esse trauma é tão imenso que eu não consigo separar culturalmente o trauma, entendeu? Mas aí eu pergunto... Do que o Nolan faz ali. Mas aí eu pergunto... O filme que ele queria fazer... Era sobre o Oppenheimer, tá tudo certo. Eu já falei, a minha visão é muito pessoal. É um pouco como... Falcão Negro em Perigo, do Ridley Scott, que eu acho um filme brilhante também. Mas a crítica é essa, as pessoas... Ele não fala... a situação das pessoas de Mogadishu, né, naquele momento. E eu pensei, beleza, mas o filme não é sobre as pessoas de Mogadishu. E ninguém tem que cobrir todas as bases quando você faz. Eu tô com você, assim, acho que você tem que fazer o filme que você quer fazer mesmo. Mas o que eu não gostei foi, parecia que era um trailer interminável, assim, sabe? Assim, era uma cena aqui, outra cena aqui. Eu vou discordar muito de vocês dois nessa aí. Eu acho que é um filme muito tenso, é um filme que é muito sóbrio e é um filme muito respeitoso com o momento. Muito respeitoso. Não acho ele antiético, não. Acho ele o contrário. Porque tem consequências o que ele fez. Não, eu não acho ele antiético. E as consequências políticas, elas são muito graves para um cara que é um cientista que falou, vou fazer a ciência. Ele não considera as coisas. E quando ele considera, já é muito tarde, né? Então, eu acho que tem uma montagem brilhante, tem um modo de você dividir o tempo brilhante. O elenco inteiro me deixa de queixo caído. Eu acho um filmaço mesmo. O elenco eu gosto, acho que o Cillian Murphy também, acho que ele tá no melhor papel dele, e a grande parte da dignidade desse filme pra mim, assim, do personagem é ele, porque é muito bom, né? Ele é incrível, ele defende qualquer coisa, né? Incrível. Mas assim, eu gosto de estar em casa, né? Isso gosta de estar em casa. Eu tenho mixed feelings com esse filme e não consigo explicar onde detestei, cara, assim, tudo que eu não gosto num filme é esse filme. Você dá uma estrela pra ele. Uma estrela. E você dá... Eu dou 2,5, não pode dar mais melhor. Não pode. Eu acho um filme extremamente bem realizado. 2 estrelas. Eu dou 4.